Olá, 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 boa noite, meus queridos e minhas queridas aqui do podcast DevPro. Estamos aqui para gravar o episódio de número 104. E hoje você vai saber como é ser um cientista de dados, tá bom? Nosso convidado de hoje aqui vai ser o Vitor Maia, né? E aqui fiz o trabalho que o Moacir vinha fazendo nos episódios anteriores, né? Já que o Vitor veio aqui pelo meu conhecimento, então fiz o trabalho que o Moacir faz de lá no LinkedIn do Vitor e vi lá, engenheiro, lá tava em freiro, Vitor, mas eu fiz a tradução para o curso de agora, que é engenheiro civil aeronáutico, não sei se está traduzindo já ou não para o curso. Acho que é isso mesmo. Já foi auditor na CGU, Controladoria Geral da União. Eu vi lá umas 2 ou 3 passagens, não entendi muito bem as diferenças. De repente você fale aí pra gente sobre essas passagens. Já trabalhou também, quando você falou em banco, foi legal que eu vi lá que você trabalhou no Morgan Stanley, né? Então trabalhou no Morgan Stanley no passado e depois eu fiquei procurando. Falei, ué, mas o que tem a ver aqui a carreira do Vitor com ciência de dados, né? E aí eu já comecei a ver que mestrado em estatística pela Universidade de Brasília e fiquei curioso aqui no doutorado em filosofia e economia também. Então esse vai ser o nosso convidado de hoje aí, Moacir. Curtiu aí o currículo, Mo? Sim, puta currículo, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aqui em mais um podcast DevPro. Hoje a gente vai falar de uma das áreas que impulsionou o Python nos últimos tempos, né? Que é a ciência de dados. E é legal a gente trazer o Vitor, porque tanto eu quanto o Renzo somos zero à esquerda em ciência de dados. Nós somos... Porque o Python, muita gente vem, né? Tipo, Python, ciência de dados, Python, ciência de dados, Python Pro, vocês fazem ciência de dados, tal, não sei o quê. E a gente sempre foi especialista back-end, né? E a minha carreira foi feita em cima de Python back-end, a carreira do Renzo foi feita em cima de Python back-end. Então agora a gente vai ter aí o hype do momento no Python, que é a ciência de dados. Vamos ter uma pessoa especialista aqui no assunto para poder explicar para a gente o que é ciência de dados, qual que é a relação da ciência de dados com o Python, né? Cientista de dados é programador, não é? Todas essas dúvidas que a gente já respondeu, já vem tentando responder ao longo do tempo, o Vitor vai ajudar a gente aí a responder essas dúvidas. Vitor, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver vendo isso agora. Bom, acho que o primeiro ponto, eu fiz doutorado em economia, mas eu fiz totalmente ligado à econometria, que é a ciência de dados raiz. Como se chama, era a ciência de dados antes de existir o termo ciência de dados. Eram os econometristas. Não tem tanta diferença para um estatístico, mas de certa forma tem, porque a ciência de dados ela tem 3 pilares. O primeiro pilar é a estatística, então isso é muito importante. O segundo pilar é o domínio de business, né? Assim, você precisa responder questões de negócios, né? Você não é um cientista de dados. E o terceiro é a programação. Então, acho que isso responde a uma outra pergunta também, porque você precisa ser garoto de programa também. Tem que programar alguma coisa. Não necessariamente em Python, mas hoje é o mainstream. Assim, hoje eu diria que 80% dos trabalhos são feitos em Python. E é o que as empresas mais usam. A academia, o meu mestrado foi feito em R. Todos os professores usavam R na época que eu fiz. Então, assim, da minha experiência, o que eu li dos artigos, R é bem focado na academia e o Python é o que é utilizado nas empresas. Olá, olá! Este é meu irmão Tíbio. E esse é meu irmão Perônio. Nós somos gêmeos e cientistas. E como é que você começou com essa história de fazer essa ciência de dados? Teve a ver aí com a tua carreira de auditor, ou lá no banco, ou de repente as análises que você já precisava fazer, já começou a ter que fazer essas análises estatísticas e, digamos, começar com essa ciência de dados lá? Eu sempre gostei de estatística e quando eu me formei fui trabalhar com arbitragem estatística, que é basicamente você perceber diferenças em preços de ativos que em tese deveriam operar igual, você procurar desvios que valiam a pena serem operados. E eu comecei trabalhando com isso, era uma coisa que eu gostava muito do trabalho, mas eu gostava muito pouco do ambiente. Então eu decidi que não queria mais isso da minha vida. Mas o bacana de trabalhar com finanças é que eu entendi uma coisa muito importante, é que existe um prêmio
desproporcional ao risco. Qualquer atividade arriscada, ela tem um prêmio muito maior do que linear, né? Se é 2 vezes mais arriscada, ela paga mais do que 4 vezes mais. Mais que 2 vezes mais, né? E aí eu decidi, quando eu saí do banco, empreender. Mas um outro conceito importante que eu aprendi trabalhando no banco é que quanto maior o prêmio, maior o risco de ruína. E aí existe um outro conceito que é o conceito de hedge, é você se proteger. E eu enxerguei no funcionalismo público, e foi por isso que eu me tornei auditor, uma forma de me proteger enquanto eu empreendia. Eu fiz vários concursos, o último que eu fiz foi de perito da Polícia Federal. Eu passei, mas nem cheguei a tomar posse, porque essa altura já não fazia mais sentido. E aí toquei uma empresa, ao mesmo tempo que fui funcionário público. E vendi essa empresa no ano passado. E essa empresa era o que eu tinha criado. Eu tinha criado um modelo, na verdade foi um meta-solução, porque eu vi que o serviço público poderia ser um hedge e eu queria calcular o preço do hedge. E aí eu montei um modelo estatístico para avaliar quão difícil seria passar no concurso. E como é que eu precisava fazer para medir gap de proficiência, né? O que eu não sei, o que eu sei, o que eu não sei, o quanto o cara que passa sabe. Aí esse é um modelo estatístico purinho. Aí eu montei isso, eu estudei o que eu não sabia. Na verdade, é um misto entre... Basicamente, você precisa estudar o que você não sabe e o que cai mais, né? Então, você bota o edital embaixo do braço, você vê o que é importante, aí você analisa isso em 2 dimensões. Entre o que é importante e você não sabe, aí você vai numa escala descendente, matando todas as suas deficiências até que você passe. É tão simples quanto isso, mas as pessoas tendem a fazer exatamente o oposto. Via de regra, quando as pessoas estudam, e esse erro provavelmente quem quer aprender Python, quem quer ser um dev back-end comete também. O cara foca no que ele sabe. O cara fica ali, isso aqui eu sei fazer, ele gosta de fazer, aí ele fica fazendo o que ele sabe, e ao invés de focar, o que eu preciso saber, o que o mercado quer, e eu não sei. Aí você, assim, se você foca sempre assim, o que o mercado mais quer e o que eu menos sei, e você primeiro aprende isso, esse é o caminho para o sucesso em qualquer coisa. Mas enfim, aí eu montei, vi que deu certo para mim, e quando eu cheguei lá na academia de polícia, eu notei que os caras não tinham a menor ideia de como eles tinham passado. Aí eu falei, vou montar uma empresa para fazer isso, né? Montei o software. Aí toquei esse negócio por uns anos, o negócio de concurso miou, e eu surgiu uma oportunidade de vender para outra empresa, passei isso para frente ano passado. Quando você falou que miou, foi aquele papo que você tinha me falado que miou por conta do cenário brasileiro que não tem mais concurso. Isso. Assim, já estava de lado, tinha um tempo, chegou no potencial. Na verdade, o problema do meu serviço em si era que ele era muito focado em... Eu fiz um negócio meio para mim e sei estudar. Então eu tinha um certo paradoxo, que era que para o cara que não sabe estudar, ele não sabia usar, e para o cara que sabia usar, ele não precisava. Então eu cheguei num produto que... um erro de produto. Né? Eu resolvi um problema que era para mim, que não resolvia problema não era dor de tanta gente assim. Entendi. Na verdade até era, mas era uma dor que as pessoas não sabiam que tinha. Então existe um esforço muito grande de educar elas para isso. Na verdade é também porque as pessoas não procuram a solução, elas querem a bala de prata, né? Elas não querem o remédio, elas querem a cura. Né? O Moa no espírito marqueteiro já fica como, né, Moa? Né? Entrega o que elas querem. Já começa a se coçar. Eu tô pensando aqui já, eu falei, dá pra... As pessoas não sabem, mas a gente consegue conscientizar, porra. Vamos... Não é fácil. Às vezes tem alguma coisinha aí, porra. Não é fácil. Assim, chegou num ponto que já não valia mais a pena. Sim. Mas aí eu me dei conta nesse lance, foi uma puta experiência. Aprendi sobre várias coisas que me ajudaram como cientista de dados depois, mas o que eu me dei conta ali, eu falei, cara, desse tempo todo, o que eu gostei de fazer? Eu falei, cara, o negócio é ser garoto de programa mesmo, eu vou voltar a programar. E a época que eu fiz em C++, assim, tipo, machine learning em C. Aí eu fiquei, sei lá, quase um ano escrevendo o modelo. Hoje eu refiz recentemente o modelo, eu fiz em 6 horas. Um negócio que sem exagero. Eu fiz em 6 horas um modelo que me tomou 6 meses. A ordem de grandeza foi essa. Isso, sem exagero, foi de 2013 para 2020, 7 anos depois. A dificuldade de montar um modelo, fazer uma regressão logística diminuiu de 6 meses, que era uma regressão, não era só uma regressão logística, mas a base era uma regressão logística. Diminuiu de 6 meses para 6 horas, assim. O negócio ficou ridículo, por quê? Porque se criaram bibliotecas, aí onde é a beleza do Python.
se criaram bibliotecas que fizeram todo o trabalho sujo em C, né? Só que ele roda por trás, né? Você instancia e chama o modelo, ficou super simples. E isso até, interrompendo um pouco a minha história, mas chega num ponto importante, né? Que assim, os modelos eles são muito elegantes, né? O modelo de Deep Learning. Só que a implementação em si desses modelos é relativamente simples, né? Porque os pacotes estão todos feitos. Você desenvolver Deep Learning, assim, você pesquisar Deep Learning, eu vou criar uma arquitetura nova de uma rede neural. Cara, isso aí é brincadeira de gente grande. Mas assim, quero botar uma rede convolucional para rodar. Meia hora. Né? É fácil. Então, se migrou a cabeça de ser model-centric, né? Porque quando o hype começou, a beleza estava nos modelos. Nossa, esses modelos têm um super potencial. Mas agora ficou tão simples de implementar que hoje a ciência de dados ela é data-centric, voltou para o básico. 80% do trabalho, literalmente, é limpar os dados. E aí quando você quer um modelo melhor, você não precisa aumentar a complexidade do modelo. Você já consegue testar todos os modelos que existem possivelmente. E o que realmente faz o modelo ser melhor é a qualidade dos dados. Então, aí pensando um pouco na demanda de mercado, né? As empresas, elas pensam que precisam de muitos cientistas de dados e elas subestimam a necessidade de engenheiros de dados que elas têm. Assim, é muito mais importante você ter um data lake redondo, que tem todas as qualidades que vocês sabem muito mais que eu. Então, a informação esteja limpa, disponível, confiável num lugar. E aí o cientista de dados tem facilidade de acessar essas informações de qualidade, tempestivamente, etc., para criar modelos. E esses modelos eles geram insights que o business analyst, né, vai consumir e colocar em dashboard para o tomador de decisão fazer alguma coisa. E aí tem outro conceito importante, né, que assim, a ciência de dados ela não é uma ciência pro forma, né, assim, muita gente pensa em, vou melhorar aqui o modelo, vou criar um modelo mais sofisticado, etc. Mas a primeira grande questão, assim, a primeira a gente já falou, a primeira assim, você ter dados decentes, não chega em lugar nenhum. E a segunda é, você está respondendo alguma pergunta que algum tomador de decisão da empresa vai usar para alguma coisa, porque senão não serve para nada. Por isso a importância de você entender o negócio, porque senão você não sabe quais são as perguntas que você quer responder. É importante você entender de estatística, porque senão você não sabe o que está acontecendo nos modelos, e aí você, como eu até brinquei outro dia, assim, como você ser um salva-vidas de cadeira de rodas, com todo respeito aos cadeirantes, mas não serve para ser salva-vidas, porque se alguém estiver se afogando, você precisa pular na piscina e nadar rápido. Para nadar rápido, você precisa dos braços e das pernas. E alguém que não sabe matemática, isso talvez seja um outro erro. Você não precisa ser nenhum PhD ou não precisa saber cálculo estocástico para ser cientista de dados. Mas se você não tem uma noção de logaritmo, de funções eu acho que é completamente impossível, mas se não tem uma noção de não linearidade, né, ou de resolução de sistemas, coisas simples, uma matemática relativamente simples, você não consegue modificar os modelos, ou entender ou criar parâmetros, ou fazer engenharia de features para criar coisas que explicam melhor o seu fenômeno. Me dei conta disso, que é o que eu gostava de fazer, e aí tenho feito isso há 18 meses, mais ou menos. Chegando nos dias de hoje, né, para dar um fim na história. Bacana. Quando eu fiz a primeira aula do Maurão, ele falou que era isso, né? O Maurão também é um cientista de dados que eu conheço, já faz análise de dados há 30 anos, né? Também contou essa história que, tipo, a análise já é antiga, né? O nome de ciência de dados que virou o hype e era novo, mas a ciência em si, por trás, já é bem antiga. E ele falou que era isso, né? O resumo era você tratar os dados visando responder uma pergunta que sustente normalmente uma pergunta de negócio ou de algum interesse, né? Qual é a decisão que eu tomo dentro do meu negócio que vai me trazer o maior retorno ou vai mitigar mais o risco, ou qual é o risco que eu estou correndo pelas decisões que eu estou tomando, né? Então ela tem muito a ver com inteligência para negócio ou, digamos, para uma empreitada em geral, porque negócio que é sempre... Porque às vezes é política governamental e você quer fazer uma análise de qual que é o impacto daquilo, qual a melhor ação a ser tomada. Seria por aí, então? Ou seja, no fim das contas é para balizar o tomador de decisão para que ele tome essas decisões baseado mais em dados do que naquele chamado feeling, ou no sentimento. No feeling, exatamente, né? Assim. Na intuição. A percepção geral é assim, o mercado está precificando isso, é que a empresa, quanto mais data-driven, quanto mais as decisões são tomadas baseadas em dados, mais valor ela tem. Isso parece ser uma tendência irreversível.
Daí vem a beleza, né? A atratividade da área, porque é uma área em franca ascensão por duas razões. Por três. As empresas estão cada vez mais digitais, assim, existe uma disponibilidade de dados cada vez maior, existe uma capacidade de processamento que está crescendo exponencialmente, então hoje você consegue botar os modelos para rodar, você tem dados suficientes, capacidade de processamento, e essa tendência ela tende a aumentar. Assim, diminui não vai, se imagina que vai crescer bastante, então isso torna a área muito atraente. Mas tem outro ponto que é super importante quando você pensa em análise, porque quando você vai começar a analisar um problema, você tem que decidir se você quer olhar, se você quer ter alguma capacidade preditiva ou não. Isso é um erro de iniciante. O iniciante, ele pega todos os dados que ele tem e cria o melhor modelo possível, baseado naqueles dados, e aí tenta usar isso em produção. Isso é a fórmula do overfit, né? Se você está usando o seu modelo com todos os dados, você cria um modelo que vai se adequar àquele conjunto específico de dados. Ele não tem poder preditivo nenhum. Então, assim, e aí tem uma outra nuance. 80% dos problemas reais, as pessoas não estão interessadas nem em predizer e nem no próximo passo, que seria prescrever, né? O melhor modelo que existe é o modelo prescritivo. É que ele não só prevê o que vai acontecer, mas como ele orienta o tomador de decisão, digo, olha, dado que vai acontecer isso, a melhor decisão é essa. Assim, esse é o melhor modelo que existe, é o modelo prescritivo. O modelo preditivo, ele olha para o passado e tem que prever o futuro. Mas 80% dos problemas de negócio, que o tomador de decisão pede, ele não quer predizer nada, ele só quer olhar assim, o que aconteceu? Olhe para trás e me diga assim, o que aconteceu? Essa é a primeira pergunta. E isso é 80% dos problemas do dia a dia, não é problemas preditivos. E aí você não pode fazer modelos preditivos com análise, porque você está corrompendo os dados. Aí existem técnicas, né? Você separa a parte dos dados para treinar, a parte dos dados para testar, a parte dos dados para validar. Sempre que você quer ter dizer, olha, isso aqui parece que funciona, você tem que testar com dados que você não usou para modelar. Para ser justo, né? Para ser justo e para fazer sentido. Isso é um erro bem comum de iniciante. Você vai pegar uma regressão, você pega todos os dados que você tem e faz uma regressão e diz, não, é assim. E, cara, é assim para esses dados. A chance disso aí funcionar para o futuro é bem baixa. Ô, Vitor, você falou modelo preditivo, modelo prescritivo, dados e tal. Eu sou uma pessoa relativamente leiga nesse assunto. Eu queria dar um passinho para trás e entender com você, e até olhando a nossa audiência que está do outro lado, né, a pessoa que está lá do outro lado, o que é a ciência de dados e o que faz o cientista de dados? Você já respondeu mais ou menos aí na sua resposta, mas para a gente tentar simplificar, o que faz um cientista de dados, de fato, hoje? O cientista de dados, ele transforma dados crus, dados lá no Data Lake, ele pega dados crus da empresa, analisa e ajuda alguém a tomar decisões. O que é um Data Lake? Essa pergunta você pode responder melhor do que eu. Mas existe o Data Lake e o Data Warehouse. O Data Lake é onde você guarda dados crus, dados de acesso, dados de log. Aí você trata esses dados, aí trabalho ligeiro, eu não vou entrar nessa seara. E você consome esses dados. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma empresa, que você tem uma escola, e você tem os dados dos boletos, você sabe onde o cidadão mora, você sabe que dia ele pagou, com quantos dias de atraso. Aí, por exemplo, você sabe o dia que a pessoa pagou. Aí, assim, o dia que a pessoa pagou é uma feature. Mas os dias, a diferença entre o dia que ela pagou para o dia que ela devia ter pago é uma feature bem melhor. Assim, você mede, sei lá, se é uma pessoa que paga atrasado, uma pessoa que paga adiantado. Isso é feature engineering, você transformar as informações que você tem em coisas que fazem mais sentido, porque assim, a data ela vai ficar aumentando de 30 em 30 dias, mas se você fizer a diferença entre a data que ela pagou e a data que ela deveria ter pago, aí você tem uma métrica de pontualidade, né? Mas isso não, você tem os dados crus, a empresa imprime o boleto, ela guarda aquilo ali no Data Lake, deveria guardar. Né? Então, normalmente fica no planilha de Excel no computador de alguém. Mas empresas... já faz parte? Será que Excel já faz parte do Data Lake? Pois é, você pode dar um Excel, pode ser um Data Lake, né? Um Data Lake não tem as características que o Data Lake deveria ter, né? Não tem redundância, não tem disponibilidade, mas a maioria, empresas grandes usam o Excel de Data Lake. Quando eu trabalhei no Morgan Stanley, por exemplo, as informações estavam todas em Excel, Excel espalhados, Excel compartilhados na rede,
Mas era assim, você pensa uma empresa do porte do Morgan Stanley, que é o segundo maior banco de investimento do mundo, não tinha Data Lake. Em teoria, a definição que eu tento ter pra mim, que eu também não sou da área, mas é assim, é um lugar onde esses dados... Oi? Você não era, você é back-end, é onde a empresa, é onde o dado é guardado. Não, mas então, para você ver como a área é complicada, né? Então temos aqui é um banco de dados, pô. O Vitor, não, é um banco de dados, mas não é mais do que um banco de dados, porque em teoria o tal do Data Lake, ele guardaria informação em diversos formatos, não só num banco relacional. Como pode ter vídeo, em teoria áudio, e tudo isso teria que estar disponível. Inclusive o time de Data Lake pelo menos na empresa que eu tô vendo a coisa acontecer no momento, um dos trabalhos dos engenheiros de dados é tratar esse Data Lake e fornecer essa informação para os demais times de uma maneira mais palatável. Então, por exemplo, se tem um vídeo e você precisa tratar aquilo, tratar a imagem é complicado. Então, de repente, ele vai fazer um pré-tratamento para conseguir extrair o texto daquele vídeo para a gente poder fazer outras operações dentro desses dados. Mas eu quase vislumbro o Data Lake como eu não sei direito o que é esse conjunto de dados aqui. Então eu vou chamar de dados crus. Isso, dados As informações não tratadas estão no Data Lake. Não que você não possa fazer um ETL, você não possa transformar os dados crus, deixar eles mais acessíveis. Isso. Mas o conceito do Data Lake é o dado que você está cru, que não está analisado. Aí o cientista ele consome esses dados e aí ele coloca isso num Data Warehouse. Que é, por exemplo, a gente estava pegando dados de pagamento do Data Lake, que você analisa e transforma em probabilidade de inadimplência do aluno. Ou você olha, você pega o Data Lake do banco e analisa as transações do cartão, e aí você cria no Data Warehouse um score de crédito. O score de crédito é a informação que está no Data Warehouse para algum tomador de decisão decidir se empresta o dinheiro ou não. Ou seja, o Serasão, né? Quando a gente bate lá e negam pra gente ou permitem a gente comprar hoje em dia no comércio, no fim do dia o que o Serasa faz é o tratamento para dar... classificação. Isso, de score. Para dizer, vale ou não vale, ou qual é o risco, né? Você quer correr esse risco? Ele calcula a probabilidade de você inadimplir, de você não conseguir pagar ou não querer pagar. E aí tem um threshold, né? Um limite que a partir daquilo ali o banco decide não emprestar. Ou você pode fazer um modelo de regressão, né? Tipo assim, dado que a probabilidade desse cara pagar é tanto, até quanto eu estou disposto a pagar para que faça sentido, né? Aqui juros também, né? E aí, para tentar simplificar, que é o que eu manjo, pode me corrigir, Moacir também, se quiser colocar aí o que você entende, eu entendo o seguinte. O back-end normalmente é o cara que vai montar a aplicação, que normalmente hoje em dia é quem vai receber boa parte desses dados, principalmente da interação com o usuário. Então, como você falou, o back-end vai fazer o sistema de receber esse boleto, marcar como pago dentro da minha base de dados que, digamos que o cliente acessa. O engenheiro de dados é o cara que vai preparar esses dados, já avisando o que o cientista de dados vai fazer, colocando em um formato mais amistoso para o cientista de dados. E o cientista de dados é o cara que vai pegar esse dado limpinho e fazer o modelo para te dar a resposta. Digerir e regurgitar idealmente uma prescrição. Idealmente uma prescrição. Acabe esse contrato com esse cara que ele vai te dar prejuízo, ele está te dando prejuízo. E aí entra uma próxima dúvida que eu sempre tive, e é dúvida da nossa audiência também, que o Data Scientist, ele é o mesmo cara que o Data Analytics? Ou o cientista de dados é o mesmo cara do analista de BI, por exemplo, que os caras chamam? Não. Qual que é a diferença desses dois? Tem a ver com aquela diferença que a gente falou. O analista, ele olha só para o passado. Ele é descritivo, são análises descritivas. Assim, você pega os dados e sumariza, né? Bota no Power BI e gera gráficos. É uma coisa muito mais de olhar para o passado. O cientista de dados, ele é mais focado, não que ele não faça isso também, existe uma interseção, óbvio, entre todos esses. O cientista faz um pouco do trabalho, especialmente em empresas menores. É difícil ser um cara full stack até de dados, né? Como é difícil ser um cara full stack de desenvolvimento. São raros e geralmente o cara é um pato, né? O cara não faz nada direito. A não ser os caras muito bons, né? O cara que é CTO e tal. Mas assim, o cientista de dados ele precisa entender um pouquinho do lado do Airflow, de como coloca as coisas para rodar, mas ele não precisa ser um especialista nisso, um cara que otimiza esses processos.
E o analista, geralmente, é o cara que consome a informação que o cientista de dados criou, mas não que ele não possa pegar do Data Lake direto e fazer uma análise descritiva. Se ele está tentando predizer alguma coisa, ele está agindo como cientista. Ou predizendo ou prescrevendo. Porque, geralmente, o que o analista faz é contar o que aconteceu. Assim, olhar para o passado e resumir o passado, sumarizar, group by. Esse que é o grosso do trabalho. Entendi. Show de bola, Group cara. by where? Show de bola. São muitos termos, né, Renzo? Até pra gente que é mais ou menos da área, né? A gente. Eu trabalhei uma época numa empresa de cobrança, inclusive, e os caras estavam nesse desafio de, cara, montar um data lake que conseguisse entrar conseguisse fornecer um dado minimamente usável, né, digamos assim, porque o pessoal fala assim, não, tem que guardar o dado cru. Aí o pessoal simplesmente jogava no S3 lá da Amazon. Não, esse dado precisa persistir ou não, né? Esse dado tem que ser persistido ou não? Ninguém sabia. E aí o dado cru, só que aí você pegava o dado cru e você falava, tá, mas ele veio da onde? Ele diz respeito de que cliente? Ele tá cru aqui, mas existe uma estrutura aqui. Por mais que não haja, que é um dado cru, você precisa classificar ele de alguma forma, né? Pra saber da onde que ele veio, pra onde que ele vai, né? E eu lembro que um dos grandes problemas que a gente tinha lá, o Igor trabalhava com a gente, ele vai estar ouvindo isso, se ele estiver ouvindo isso, um abraço pra você, era um dos meus melhores amigos lá, e ele chegava puto da vida, que ele falava assim, pessoal, para de usar teste de e-mail na produção, porque eu vou tentar fazer o meu trabalho aqui, o dado tá todo sujo. Então, quando vocês forem fazer teste, coloca um maisinho teste lá pra eu poder limpar depois, tal, não sei o quê. Beleza. Aí passava uma semana, vinha ele de novo na reunião de todo o time, para de usar, tal. E aí, eu estou contando toda essa história pra te perguntar o seguinte, é trabalho do cientista de dados limpar esse dado? Como que funciona esse lance de você tratar o dado para poder usar ele? Eu te falei, existe uma interseção, né? Por exemplo, você precisa de informação de um site, aí você cria um crawler, você poderia botar um engenheiro de dados para fazer isso, mas de regra você cria um crawler e pega esses dados em um JSON, aí depois você precisa limpar esses dados para transformar eles geralmente num formato estruturado. Porque, por exemplo, os modelos de machine learning, eles só entendem números, né? Se você pegar rótulos, né? Se você pegar informação, o estado, eu quero que o estado seja uma feature, eu tenho que lidar como 26 dummies. Né? Eu tenho que ter função para fazer isso de forma fácil. Assim, eu não consigo botar no modelo de classificação e dizer, esse cara é do Espírito Santo. Eu tenho que dizer que eu vou criar como um Espírito Santo e botar um nesse cara, botar nessa coluna. Então, assim, isso é, de certa forma, de tratar os dados. Assim, você precisa transformar os dados em dados numéricos de uma forma que o modelo possa consumir. Isso que o cientista de dados faz. Mas não é comum que você tenha que criar uma API para pegar os dados do CRM e jogar no Data Lake para depois você consumir. Aí, isso, geralmente, o cara entrega pronto. Eu preciso dos dados do CRM para cruzar com os dados do gateway de pagamento. Aí, assim, geralmente, é o engenheiro de dados que faz. É difícil o cientista de dados ter que ir lá e fazer a API para limpar, para consumir isso. Ou para responder alguma requisição de alguém. Mas depois que você pega, você tem que tratar os dados para transformar eles num formato que você consiga usar. Mesmo eles estando limpos, né? Está lá limpo na base. É do Espírito Santo. Estado, Espírito Santo, você não consegue usar. Aí você não sabe se você vai transformar numa feature Sudeste ou numa feature Estado pequeno, depende do problema que você está resolvendo. Aí, assim, isso é onde entra o negócio. Assim, a informação tá lá, o cara é do Espírito Santo, tem o CEP do cara lá, eu quero o CEP, eu quero a distância dele para a escola, eu quero saber se ele mora na periferia. Aí, assim, não me interessa se ele é do Espírito Santo, me interessa transformar CEP em informação de renda é um pouco mais complicado, mas é possível. Então, assim, você precisa saber qual é o problema que você está resolvendo. A informação tá lá, eu sei onde o cara é, sei o telefone dele, sei se ele tem o telefone. Enfim, só que você precisa transformar isso, você precisa fazer a engenharia das features. Cada feature pode significar uma coisa. Geralmente os modelos eles testam se a informação que você tem serve para alguma coisa ou não. Tipo assim, será que a distância que o cara mora do trabalho é preditivo, tem poder preditivo para a chance dele não pagar um empréstimo?
talvez tenha. Isso precisa ser testado. Aí, só que assim, o que você tem lá é o CEP dele e o CEP do trabalho dele. Aí você tem que transformar os dados de CEP em dados de distância. Aí, não necessariamente, assim, você precisa testar. Pode ser que isso funcione, pode ser que não. Pode ser Tem que que trabalhar você esse tenha... dado, então, né? Pode ser que você tenha informações que... Isso. Você precisa trabalhar, você precisa transformar o dado. Mesmo ele estando limpo. Entendi. E aí, Renzo? Cara, tem bastante coisa aqui, bastante, né, os termos, né? O que a gente fala é o seguinte, por isso que toda vez que eu olhava pra ciência de dados, o Vitor, eu olhava e falava, nossa, e porque eu não sabia antigamente, né? Primeiro que essa divisão pra mim, eu nem sabia que essa divisão existia. Então quando eu olhava o cientista de dados, eu confundia o papel do engenheiro de dados mais o de ciência de dados. Então quando eu olhava pra isso, eu falava, bicho, você precisa ter muita experiência, muita experiência pra ser um cientista de dados, por quê? Porque eu fiquei imaginando com a minha cabeça de back, eu falei, cara, ele vai ter que saber mais ou menos acesso à base de dados que um back sabe, com vários formatos. Você acabou de falar aí de um crawler, que traduzindo aqui pra galera, é você simular um acesso numa página, como se fosse uma pessoa e extrair dados de lá. Mas tem biblioteca pra fazer isso. Tem biblioteca, mas ainda assim eu sei que... Você precisa conhecer a biblioteca, né? Você precisa conhecer a biblioteca. Eu que não conheço a área, eu sei que, por exemplo, de engenharia de dados, você tem Airflow, você tem AWS Glue, você tem... eu lembrei dois só, que era o que eu sabia. Mas... Não, então, dia de crawling ainda, ScrapPy, PyQuery, Beautiful Soup. Então, só de escolher o ferramental... Sim. Né? E aí eu falava, cara, precisa ter muita experiência. Isso, Selenium, ou uma base de Selenium no Python, que a gente vai ter Splinter. Eu já brinquei com algumas coisinhas dessas. Então, quando eu tentei fazer o modelo pra mim, eu falei, cara, precisa ser alguém com experiência, porque vai acessar várias bases de dados e depois ainda vai ter que plugar nisso tudo um conhecimento matemático pra parir um modelo matemático, que agora eu ainda descobri os nomes aí um pouco mais, preditivo, Prescritivo. Aí eu falei, cara, prescritivo. Isso, ó, os dois, né? preditivo, prescritivo. Aí eu olhava e falava, cara, vou precisar saber muito pra conseguir chegar lá, né? E até por isso que eu sempre olhei com um olhar de, cara, eu já sei o back aqui, vou ficar mais na minha área, não faz sentido eu pular pra essa área de ciência de dados, que até vai demorar muito tempo pra eu conhecer. Só que aí quando eu vou vendo essas divisões, elas ficaram mais simples e eu vi pessoas chegando no mercado com pouca experiência. Então eu queria saber o seguinte... O que é o mínimo que a pessoa precisa... Se você conseguir, não sei se você vai saber das duas áreas, né? Engenharia de dados e ciência de dados. Mas o que é o mínimo? Se você souber só o de ciência... Eu só sei de engenharia. Eu sei tão pouco que eu teria dificuldade de dizer. Então, assim, ciência. Eu não me atreveria a trabalhar como engenheiro de dados. Teria que estudar um bom tempo. Não saberia dizer a forma. Mas para ser cientista, assim, é um tripé. O negócio não para em pé se faltar qualquer uma das três coisas. Você precisa entender do negócio. Isso é a coisa mais importante. E eu acho que isso é o cerne da oportunidade. Você falou o quê? Desculpa? Entender do negócio? Entender do negócio. É muito melhor um cara, por exemplo, que hoje trabalha num banco, que entende de crédito, que entende de risco, aprender... Geralmente também esse cara já vai saber um pouquinho de estatística. É melhor esse cara aprender Python do que você pegar um cara que é full stack, ou sei lá, um cara bom pra caramba de back... E aí, cara, vou te ensinar ciência. Vou transformar você num cientista. É muito mais difícil. Assim, porque a curva da estatística, para o cara entender as não linearidades, né? Vou dar um exemplo de uma coisa da estatística que você precisa para entender as coisas, para você testar a hipótese. Né? Você precisa entender de não linearidade, desigualdade de Jensen. A média da soma não é a soma da média em funções convexas. Mas para funções côncavas é. Aí, assim, você precisa entender o que é função, você precisa entender o que é côncava, você precisa entender o que é convexa. Eu já nem lembro isso, nem da época de faculdade. Eu vou dar um exemplo para você entender. Eu queria saber. Isso. Eu vou dar um Traz exemplo aqui pro Afegão, para eu conseguir entender. Calma também, é o seguinte, o exemplo que vocês entendam, também não sei se... Dá um exemplo que todo mundo vai entender. Do ITA, vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Vou explicar a convexidade para você com um exemplo muito simples. O que é que machuca mais? Cair de 100 metros ou cair de 100 vezes de 1 metro? Ou 1000 vezes de 10 centímetros? Uma vez de 100 metros. Uma vez de 100 metros. Então, o dano à queda é convexo. A média da soma não é a soma da média. Então, assim, os fenômenos estatísticos, eles não são lineares. Então, assim, se você está pensando num fenômeno de crédito, que não é linear, você está tentando achar preço de derivativo, não é linear.
Se você pensa de uma forma linear, você vai se arrebentar, porque você vai achar que cair de 100 metros é a mesma coisa de cair 100 vezes de 1 metro. Assim, esse é um ponto. O cara que é do mercado e ele entende as nuances do que ele está fazendo, ele é um cientista de dados melhor e, assim, vamos supor que ele programe muito mal. É muito melhor do que um cara que seja, programa qualquer coisa, mas, assim, tem pouca ideia do que eu estou fazendo. E, assim, eu acho que isso é uma grande oportunidade, porque o mercado, assim, como a ciência de dados está indo para todo canto, hoje o cara que trabalha com RH, se ele aprender Python, assim, vamos supor, 3 meses dá para o cara aprender, aí ele é um cara que entende de RH e sabe Python. Ele pode talvez não saber tanto estatística, mas assim, também não precisa ser um unicórnio, ser um cara que sabe de tudo. Porque assim, se ele for esse cara, ele vai ser disputado a tapa por todo mundo. Mas, digamos assim, se o cara hoje ele trabalha com logística, o cara entende de logística, entende os modais, ele sabe quais são as dores, ele sabe o que é que o tomador de decisão pensa, cara, não precisa ser nenhum gênio da estatística, se ele aprender Python, agora é um cara que sabe do negócio e sabe Python. Aí se você, vamos pegar o contrário agora, se eu vou até pensar uma coisa que eu nunca trabalhei. Dá um exemplo aí, sei lá, biologia. Aí eu quero me meter em biologia. Aí eu entendo até estatística, eu sei programar, cara, não tenho a menor ideia de como é que essas coisas interagem. Aí, assim, se eu pegar um biólogo, é muito mais rápido ensinar Python para um biólogo do que me ensinar biologia. E aí onde eu acho que está uma oportunidade, porque a maioria das pessoas está muito mais próxima de ser um cara altamente desejado, altamente produtivo para as empresas, que é onde eu falo produtivo, assim, é transformar dados em insights que ajudem a tomar decisões, do que você pegar um puta programador e tentar ensinar para ele qualquer indústria. Porque assim, a curva de aprendizado é muito mais lenta. É aí onde eu acho que está o grosso da oportunidade. Não que assim, porque se o cara já voa, né, o cara é puta engenheiro, puta programador, ele já provavelmente sabe uma coisinha de matemática e estatística para ser um programador tão bom. Aí, cara, você pode ensinar RH para ele. Vai demorar? Vai. Precisa de alguém para ajudar ele? Precisa. Mas você dizer assim, que o cara não serve, cara, ele serve, mas alguém vai ter que pegar na mão dele. Aí o contrário também, assim, eu estou começando aqui como cientista de dados e eu entendo de crédito. Cara, eu não programo tão bem, mas tá aí o Stack Overflow, tá aqui o coleguinha do lado, entendeu? Toda a sintaxe, o que eu faço? O cara lhe ajuda, como é que eu coloco isso em produção? O cara não vai saber, mas tem alguém para colocar. Se você trabalhar assim, em empresa grande, vai ter lá o engenheiro de dados para colocar esse troço no ar, vai ter um coleguinha para tirar a dúvida ali de sintaxe, mas assim, puta, e se ninguém entender de crédito, cara, como é que vai fazer? Assim, tem muita oportunidade, é assim que eu vejo, porque assim, tá crescendo muito mais do que a capacidade das escolas de gerar gente. Isso é um fato. As faculdades, então, não têm a menor condição. Já estão surgindo, né, estruturas para cobrir esse déficit, mas a demanda vai crescer mais rápido do que isso. É para dar uma ordem de grandeza. Nos Estados Unidos, tem um trabalhador de TI para cada 13. O Brasil é 1 para 54, 4 vezes menos. Aí vamos pensar em 5 anos, 10 anos. Assim, cara, não é que a gente precise aumentar, porque assim, se a gente só empatar com os Estados Unidos, a gente vai ser engolido, as empresas aqui vão quebrar. Elas precisam ser mais data-driven, pelo menos é o que o mercado está apontando. Quanto mais data-driven, a Tesla vale mais do que todas as outras juntas. Assim, essa ordem de grandeza. Mas vale mais que Toyota, Ford, empresa centenária, Chevrolet, junta, né? Que qualquer uma delas, de todas elas juntas. O Nubank daqui a pouco vai valer mais que os bancos. Né? O Nubank, eu acho que tem essa. O Banco do Brasil tem um programador para cada 400 funcionários. É a última vez que eu olhei. O Nubank acho que é 1 para 13, é ordem parecida com o americano, não sei exatamente o número, mas é essa ordem de grandeza. Isso é uma coisa que o Private Equity olha lá, né? O analista vai olhar assim, essa empresa tem futuro, cara? Quantos engenheiros ela tem? Qual é a razão de engenheiros? Então, assim, você imaginar que o Itaú, que hoje deve ter 1 para 20, vai ter que aumentar para 1 para 10 para chegar perto do Nubank em algum momento, cara, ele vai ter que dobrar o departamento de TI dele, no mínimo. Ou mandar toda metade das pessoas embora, né? Então, tem possibilidade. Ele encolher. Mas como é um titã, é bem mais provável que ele dobre a quantidade de engenheiros do que de engenheiro de software, do que e aí nesse bolo, cientista de dados, engenheiro de dados. E assim, a tendência é que isso vire 1 para 5. E esse troço é exponencial, chega num ponto que assim, vai ter robôs e programadores. E todo o trabalho braçal vai ser feito por drone. E aí todo mundo vai programar. Ou o cara programa ou o cara não faz nada. Vai viver do Bolsa Família. Se Deus quiser, vai estar um pouquinho maior, né? Senão o país vai estar uma desgraça. Eu tenho certeza que não dá para ensinar todo mundo a programar. Sim. Mas a produtividade vai ser tão alta que eu acho que provavelmente vai ser possível
manter gente não trabalhando, né? Uma massa de pessoas não trabalhando, um número pequeno de pessoas com produtividade brutal e um monte de drone fazendo trabalho braçal. É 1 para 13? Tá aí. É 1 para 13. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eu tinha entendido 1 para 3. Eu falei, porra. Não, para 3 eu acho que é o futuro. Acho que é 5, 10 1 para 13 e a gente tá com 1 para 54. 1 para 50, ou seja, poucos. 5 vezes tá menos, 6 vezes menos. A gente tá fudido. Então, e pelo que você tá me falando, então, pelo que eu tô entendendo, você acha que a ciência de dados, a engenharia não, mas a ciência de dados, ela é uma boa oportunidade para o cara fazer uma... A engenharia é mais pro cara que tá começando, pro cara que já é programador, né? Porque... Não, é mais fácil. A transição do cara back-end para engenheiro é muito mais rápida. Não, sim, eu tô pensando aqui, o cara, vamos supor um cara que não tem contato com tecnologia. Esse cara, ele é um cara de RH de 10 anos, ele é um cara de logística de 10 anos. Se ele olhar para a ciência de dados hoje, ele tem a capacidade de, em pouco tempo, diria assim, 1, 2 anos, se transformar num profissional muito requisitado, porque ele tem esse pilar do negócio muito forte. Ele simplesmente precisa agregar o pilar de tecnologia e o pilar de matemática. É isso? É por aí, mas tem um mais fácil, né? É mais fácil o cara que é de negócio virar um business analyst, aprender SQL, que ele aprende muito rápido, e aí ele já consegue começar a olhar para o passado e extrair informações, né? E resumir o passado de forma muito mais rápida. Ele vira um analista muito mais rápido do que um cientista. E na minha opinião, ele vira um cientista mais rápido do que um engenheiro de dados. Porque, a não ser que ele seja dev. O cara que é dev, ele salta para engenheiro de dados assim. Né? Sim. O cara já faz aquilo ali. Né? Ele só não faz orientado para ajudar o cientista. Mas é muito próximo. Mas eu acho que o cara que hoje não programa nada, eu acho que é melhor ele pensar em aprender só SQL e talvez um pouco de Excel, que é mais rápido também. E eu não aprenderia Excel hoje, eu aprenderia Python, não tentaria aprender Excel. É mais fácil ele aprender Power BI e SQL, digamos assim. Sim. Com essas duas tecnologias, ele é um analista de dados, ele é um analista de negócio, né? Um business analyst. Daí para ele começar a estudar machine learning, estudar modelo de regressão, modelo de classificação, modelo de clusterização, supervisionado, não supervisionado, aí é mais um passinho. Mas pelo menos ele já sabe limpar os dados, né? Ele já tem muita utilidade para as empresas, porque é 80% do trabalho. 80% do trabalho do cientista é limpeza de dados, né? É o data cleaning, o data wrangling, né? Você transformar os dados para ser útil. E 80% dos problemas de negócio são descritivos, eles não são preditivos. Então, o business analyst ele tem potencial de ajudar 80% das empresas, 80% dos problemas das empresas. As empresas precisam muito mais desses caras para fazer o meio de campo do que de cientistas em si, ou do que engenheiros. A questão é que eu acho que a complexidade das APIs vai aumentar de uma forma exponencial. Vai ter informação de tanto lado que você vai ter que começar a ter API extremamente eficiente para lidar com esses dados. Então, assim, a necessidade... E eu vejo um rombo, né? Assim, que mal ou bem a empresa tem ali. O cara toma uma decisão baseada na planilha dele e a empresa roda, a empresa gigante, dá um lucro. Mas, assim, você olha, o cara não tem nada. Ele precisa de 10 engenheiros de dados, assim. Quantos cientistas ele precisa? Talvez de 1, 2. É ineficiente, né? É não eficiente, né? Na verdade, é porque eu falo o seguinte, a ciência de dados, hoje, ela é data-centric. Ela precisa de dados melhores. Então, você precisa de mais engenheiros do que de cientistas. Porque um cientista, para ele fazer um feijão com arroz, precisa de muito. O que é difícil é você realmente pegar um modelo que não existe. Assim, cara, tem isso aqui, alguém precisa entender esse fenômeno, um fenômeno novo. Aí, assim, cara, você realmente precisa de alguém muito outstanding que consiga dar uma solução que não está na prateleira. Porque na prateleira já resolve ciência na academia mesmo. Vamos buscar o doutor da academia para bolar um modelo matemático para resolver esse problema. Exatamente. Tem problemas que não estão resolvidos. Ou que, assim, por exemplo, o Deep Learning, que hoje, assim, você tem um volume massivo. Quando você tem um volume massivo, os modelos de Deep Learning, eles vencem os modelos menos complexos, digamos assim. Mas, assim, o paradoxo disso é que só funciona se você tiver uma quantidade brutal de dados. Se você não tem, tanto faz, né?
Se você tem pouco dado, tanto faz uma regressão linear, ou um random forest, um modelo de árvore, que vai dar o mesmo resultado. Porque você não tem capacidade de detectar aquela complexidade. Você só consegue overfitar os dados, né? Você não consegue criar um modelo robusto que consiga extrapolar. Mas, assim, o futuro é Deep Learning. Aí o Deep Learning depende muito da arquitetura das redes neurais. O estado da arte da pesquisa de um cientista de dados, é o cara que está fazendo um PhD no MIT, ele está estudando novas arquiteturas para resolver problemas distintos, camadas novas, assim, camadas dentro de uma rede neural para resolver parte de um problema, para alimentar a próxima, para alimentar a outra. Aliás, esse conceito é muito interessante, que é o conceito de ensemble, né, que é o de você montar. Geralmente, quando você pega um modelo e trata os dados, aí você pega o resultado desse modelo e joga em outro modelo, aí isso junto, que aí, de novo, é a questão da convexidade, né? Você tem um modelo melhor. Uma outra coisa que se faz na força bruta é assim, você pega vários modelos em paralelo e coloca eles para... Modelo de classificação. Assim, eu dou ou não dou crédito? Se eu pegar 50 modelos, 51 vai ter que ser um número ímpar, e perguntar para os 51 com os mesmos dados, e aí, assim, 26 dizem que é para emprestar e 24, aí eu sei assim, olha, aqui os modelos não assim, 50 disseram que sim, um disse que não, você pode empresta. Mas, assim, se você coloca eles para votar, eles tendem a tomar democraticamente uma decisão melhor. É um pouco da lei dos grandes números, né? Você tem vários modelos com abordagens diferentes opinando, para a classificação é lindo. Ou modelo de regressão, ao invés de você cuspir direto, você cria vários regressores e depois tira a média deles. Essa média costuma ser melhor do que a de qualquer um dos regressores sozinho. Isso é um conceito interessante. Esse é o conceito de boosting, né? De bagging, na verdade. Boosting é quando você fica pegando onde ele falha e criando um modelo só para isso. Mas isso dá pra gente falar uma aula inteira sobre isso. Mas são os modelos mais recentes hoje em dia. Isso é um tópico muito avançado já, né? Pelo que eu tô entendendo. Não, cara, cientista assim... Avançado no no que eu quero... Avançado no sentido, tipo assim... É uma discussão acadêmica isso, certo? Acadêmica sim, mas para usar é ponto .fit, ponto .predict. Isso. É isso que a gente tá. É isso que a gente tava. É disso que o povo gosta. Pra usar é fácil. Tem que saber quais são as funções, porque tudo isso que você tá falando, né, pra tentar deixar claro e ver se a gente tá certo também, eu e o Moacir, já tá tudo embutido nas bibliotecas. Então a gente só vai chamar lá, ou seja, eu, programador, quando você falou, opa, agora estamos conversando, ponto .predict, carrega os dados, chama o ponto .predict, ele vai me dar um resultado que eu tenho que saber dar uma analisada na qualidade desse dado. O trabalho, você precisa saber o conceito. Né? Assim, por que o XGBoost funciona melhor do que um Random Forest? Cara, porque ele pega onde não funciona e cria outro modelo por cima e faz na força bruta. Assim, esse é o motivo físico que o negócio funciona melhor. Naturalmente tem suas limitações, mas assim, cara, o negócio é darwiniano. Assim, ele pega o filhote de cruz credo que deu o erro alto e cria um modelo que usa só esses dados para responder para ele. E aí depois, quando ele vai dar a resposta final, ele, tipo assim, isso aqui é filhote de cruz credo, então eu uso esse outro modelo aqui. Só que ele faz isso tudo dentro de uma caixa preta e só te encosta pro resultado certo. E funciona, assim. E isso, a ciência de dados despontou nos últimos anos justamente por causa da capacidade de dados, capacidade de processamento. Por isso que ninguém falava disso 15 anos atrás. Porque os modelos são da década de 50. Rede neural, assim, o cara escreveu em 50 e pouco. Na década de 60, os caras tinham escrito quase tudo. A matemática correu muito na frente. Você não tinha máquina pra poder processar, pro cara pegar esse filhote de cruz credo. Nem dado pra treinar. E nem dado também, verdade. Tipo assim, esse negócio explodiu depois do smartphone. Sim. O smartphone foi o primeiro salto, porque assim, o modelo estava pronto há 40 anos. Show de bola, cara, show de bola. A matemática correu muito na frente. O que você acha? Vai virar engenheiro de dados ou vai virar cientista de dados agora? Rapaz, eu ainda vou continuar como back-end mesmo, entendeu? Mas a minha conclusão de hoje, até agora, né? Não é a conclusão, mas a minha conclusão é o seguinte: se for, eu acho que vai ser muito mais fácil, como o Vitor falou. Para o engenheiro de dados me parece mais fácil e é algo que mais ou menos a gente já faz. A gente lá no nosso financeiro, tô batendo no pagar-me para trazer os dados, para pelo menos o passado estar descrito e a gente ter um controle sobre isso, né? Um próximo passo para a ciência, eu acho que para a gente está muito mais natural, de acessar bases de dados diferentes. Na hora que o Vitor falou de crawler, a gente já sabe o que é formato JSON, que é um formato de arquivo. Então, realmente, parece que está muito mais nessa seara.
do que ter que parar para estatística, até porque eu vou dizer que, infelizmente, eu dormi nas aulas de estatística lá durante o ITA, durante a faculdade. Me arrependo disso, mas eu dormi. Eu fiz o trabalho de computação e o amigo meu fez o de estatística. Então eu não aprendi nada de estatística, ou seja, eu ia ter que aprender. Então, dado o conhecimento que eu já tenho, se eu fosse, como eu sou um cara de back, eu me tornaria, eu ia mais para a parte de engenharia de dados. Cara, você migra em 2 semanas, eu acho. Acho que é muito rápido. Não, é simples. Eu participava do time de dados na época, que eu trabalhava nessa empresa, e a gente tava ainda entendendo como que ia fazer, mas eu já implementei Airflow, por exemplo, num cliente nosso. Então, a gente estudou bastante. Sem saber. Sim, a gente estudou. Tem um. Eu não vou lembrar agora os nomes, faz 5, 6 anos que eu trabalhei nessa empresa, 5 anos. Mas eu lembro que era, sei lá, por exemplo, é você pegar um software e implementar, Renzo. Então, o Airflow, você vai configurar o Airflow para ele rodar, né? Você precisa orquestrar os pipeline dados. de dados. Isso. Uma vez por dia. Eu vou ter que aprender. Eu vou ter que aprender isso agora, porque o meu Data Scientist fez a seguinte pergunta para mim, Moacir. Renzo, sei lá da tua aula de back-end, desenvolvimento orientado a teste, eu tô aqui com Airflow e eu não sei testar. Eu falei, rapaz, primeiro vou ter que aprender um pouquinho do Airflow para tentar trazer o meu conhecimento de back-end para saber se isso é testável. Eu acho que não testa. Airflow não testa. Eu talvez nem teste, mas aí eu vou tentar fazer. Esse vai ser a minha aventura que eu vou fazer lá na blusa. Né? A brincadeira vai ser essa. E pra eu também brincar e entender o que Se você souber fazer um cron job, resolve boa parte dos problemas, entendeu? Sim. Botar uma máquina virtual para rodar, chamar um modelo de vez em quando para atualizar uma tabela e cuspir ela em algum lugar. Eu fazia o grosso das minhas coisas, eu faço com cron job porque não sei usar o Airflow direito. E resolve. Você bota escolhe o horário, você agenda para ele rodar e atualizar uma tabela. Você agenda para ele rodar, ler uma tabela nova e atualizar os modelos, atualizar os parâmetros. Mas lá acho que já está naquele volume de dados com as complicações em que são tarefas que não são só cron jobs, como uma depois tem que startar a outra, então uma depende de uma que depende de outra. Assim, eu entendi que vai ser meio complexo. Aí eu vou gostar. Fazer isso. Eu acho que tem um cara que chama Luigi que pode te ajudar a fazer isso, que é em Python também. Tá vendo? Eu sou relativamente versado em engenharia de dados. Mas o que me interessou mesmo foi as análises. Foram as análises, né? Então, aqui na Python Pro, a gente está no mesmo nível do Morgan Stanley, que todas as nossas análises são feitas em Google Sheets. Coitado, então... eu tô falando coisa de 15 anos atrás também, onde os caras devem estar com um negócio sofisticado. Sim. Falando isso. Todas as nossas análises a gente faz. Eu uso muito o Google Sheets aqui, porque. E eu não faço nenhuma análise. O preditivo é para frente e o prescritivo é para trás, é isso? Não, o descritivo é para trás, preditivo é para frente, prescritivo é olhar o futuro e dizer o que você tem que fazer. Eu tô olhando para trás só. Eu tô no BI ainda. Descritivo, eu estou olhando para trás ainda, mas eu achei bem legal e isso puxa uma pergunta que eu vejo que muita gente tem, que eu tenho também, inclusive, que é o seguinte: a Python Pro é uma empresa pequena, a gente não gera muito dado ainda, na verdade a gente usa plataformas que geram dados para eles, os nossos dados são poucos ainda, a gente não tem volume suficiente, mas eu faço muita análise boba, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo. A gente roda uma campanha a gente faz a jornada rumo à primeira vaga, que é um evento que a gente faz que sempre precede o lançamento de uma nova turma do Bootcamp. E a gente roda muito anúncio para esse evento, né? E aí, no fim de toda a campanha, no fim das vendas e tal, eu vou lá e olho qual foi o anúncio que mais trouxe venda, por exemplo, né? Então eu faço essas pequenas análises que são simples de serem feitas, mas que ajudam bastante na nossa tomada de decisão. Por que eu estou te contando isso? A minha pergunta é: pequenas e médias empresas, elas têm essa demanda de um cientista de dados ou de um cara de BI que pode vir se tornar um cientista de dados conforme a empresa for crescendo? Existe essa demanda ou você acha que é mais para grandes empresas ainda? Não, eu acho assim, toda empresa que faz marketing digital precisa de pelo menos uma lista de BI. Alguém precisa olhar esses números e ver se faz sentido.
Mas se você tem um cientista, ele consegue começar a fazer testes AB, né? Fazer testes de hipótese. Se eu trocar a cor do botão, aí deu, sei lá, num vendeu, a conversão foi de 3%, a outra foi de 2,5%. Porque a outra cor é melhor, eu preciso fazer um teste de hipótese. Tipo assim, peraí, foram 2.000 compras de um e 1.500 do outro, assim, foi uma diferença significativa, você consegue fazer um teste de hipótese, teste de preço, é estatística pura, não precisa de nenhum modelo de machine learning. Mas assim, ajuda você ter uma abordagem data-driven para tomar decisões, eu acredito que ajuda. Para empresas de 2, 3 pessoas, realmente não tem espaço, né? É mais fácil você contratar o cara pontualmente, né? Assim, do que você ter alguém, um cientista disponível. Eu acho que na verdade, essa é a grande oportunidade. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu estou trabalhando hoje. Um cara me contratou lá em Nova Jersey para crawlear informações de clínicas, para cruzar com informação demográfica, cruzar com informação de saúde, porque ele quer precificar, tipo assim, descobrir quanto vale, ele quer descobrir um valor intrínseco dessas clínicas, e aí ele quer escolher os lugares para comprar. Só que assim, o cara não vai ficar olhando uma por uma. Se você vem alguém, raspa tudo e cria um modelinho que, assim, olha, o valor estimado, assim, pelo número de pacientes, pela renda do local, e por dado que você tem algumas planilhas já meio de algumas clínicas que você tem, assim, se eu pego as informações dele, pego as informações de faturamento, pego as informações de rentabilidade, aí eu cruzo com as informações de renda do local, as informações demográficas, número de pessoas, etc. Aí eu crawleio do estado inteiro e falo, se eu fosse você, comprava essa aqui. Tipo assim, essa aqui vale tanto. Tipo assim, liga para esse cara e fala assim, quanto você vende, aí se ele der um número maior, você não compra, se ele der um número menor, você sabe que é bom. Assim, pelo menos você tem por onde começar. E o cara tem a menor condição de fazer. O cara é um médico que tem algumas clínicas. Ele já não é mais médico, o cara é empresário, ele compra clínica. Só que qual clínica ele compra? Assim, cara, tem 3.000 para ele ligar. Ele começa ligando para qual? O cara não vai ficar o dia todo ligando na doida, né? Ou visitando essas clínicas. Você consegue pegar uma quantidade brutal de dados, fazer um modelinho e assim, olha, o valor, baseado nas clínicas que você tem, o valor desses caras é tanto, só com as informações públicas. Que às vezes é foda, né? Os caras geram estatística para tudo. Né? Tem estatística de quantos abortos foram feitos, quantos filhos de... porque assim, você tem muito mais nascimento de adolescente em lugares mais pobres, entendeu? Você consegue pegar essas informações e usar de feature e tentar criar um modelo preditivo do tipo... Porque assim, ele não quer ir para lugar, ele quer receber do paciente, ele quer ir para lugar pobre, esse é o modelo de negócio dele. De alguma forma, a margem é maior. Porque ele não quer receber do seguro, ele quer receber direto da pessoa. Então ele quer ir para um lugar que tenha muita gente, que as pessoas fiquem doentes e que o cara consiga pagar. Então, assim, tem que usar a porrada de informação. Eu estou trabalhando nisso. Assim, o cara me contrata pontualmente, não faz sentido ele contratar. Pô, se ele for contratar alguém em Nova Jersey, vai custar 10 vezes mais, provavelmente. Mas o interessante, assim, é que para mim o que ele me paga é muito e para ele o que ele me paga é pouco, entendeu? Assim, tem uma sinergia brutal, porque para ele, contratar um cara lá é inviável, em Nova York, Nova Jersey, é tudo a mesma bosta. Não é tão caro quanto. Lá é a menor condição, se pegar um cara excelente lá, vai custar $200 mil para ele por ano. E aí ele me contrata para resolver esse probleminha, eu dou uma lista para ele, assim, e para mim eu tô feliz ganhando em dólar. E ele tá feliz que tá pagando barato. Barato na cabeça dele, pra mim é muito. Sim. Comparado com o que eu ganho aqui, que eu ganharia fazer a mesma coisa aqui. Então é ganha-ganha, assim, é uma oportunidade criada, assim, primeiro, as informações estão lá, né? Hoje o distrito, o county de... Deixa eu olhar o nome aqui. O county de Bergen tem o ranking de Health Outcomes e um Health Factors aqui. Cara, se eu quiser olhar Health Behaviors, Clinical Care, Social Economic Factors, tem um site lá dos caras. Macaqueado, assim, é surreal. Sei lá. Ó, tem os percentis de expectativa de vida para negros, asiáticos e hispânicos, separados aqui. E brancos. Já tem o dado trabalhado, inclusive. Tem. Ele já faz muita coisa. Não sei se esses dados vão servir para alguma coisa, mas tem muita coisa. Idade ajustada de mortalidade, tem os percentis, deixa eu ver mais aqui. Modalidade infantil, aí mortalidade
frequência de estresse físico. Aí, tem isso no percentil aqui por count. Mental distress, diabetes prevalência, HIV prevalência, inseguridade de alimentos. Cara, vocês estão todos aí. O que isso aí vai explicar? O que explica o que ele quer descobrir? Não sei, descobrirei. Mas que tem feature pra caramba aqui, ó, percentual de mulheres, percentual rural, percentual de não hispânicos. Não sei. Aí isso aqui, aí você tem aqui quantos caras faturam e qual que é a margem. Aí talvez alguma coisa dessa explique. Talvez ir para um lugar de hispânico dê mais dinheiro, talvez um lugar de negro dê mais dinheiro, talvez um lugar de asiático dê mais dinheiro. Não sei, mas vou saber. E se você quiser saber também, pode contratar. Cara, show de bola. Essa é uma área que... Mas esse cara, eu acho que a empresa dele tem 5 pessoas, assim, respondendo a sua pergunta. Sim. O cara tem valor, você não tem condição de contratar ninguém. Não faz sentido, né? Sim. Pra beleza de quem é freelancer, especialmente no país. Porque senão não teria trabalho pra gente. Muito bom, cara. Que tem a ver até aqui com a pergunta aqui também, né, Moa? Que é a boa, né? Que é o dá pra imigrar, trabalhar remoto, ele já respondeu isso com ciência de dados. Então você tá trabalhando remoto pros Estados Unidos fazendo um freela. Então, essa é uma história engraçada. Quando eu vendi a empresa ano passado, né, a minha primeira providência foi falar com um cara que era investidor meu, que tá com a startup dando super certo, né, valendo $1 bilhão, não é o Pato, pra te adiantar, é outra pessoa. Mas eu liguei pro cara e falei, pô, cara, eu vendi aqui, tô querendo recomeçar, quero ser cientista de dados. Aí o cara falou, pô, tem que trabalhar pra mim, né? Aí o cara me mandou pra falar com um moleque lá qualquer, que, puta programador, sabe porra nenhuma do negócio do cara, e modéstia à parte deve saber 10% da estatística que eu sei, mas aí ele foi me avaliar. Aí com certeza ele não ia me avaliar em estatística, porque não tinha condições. Ele claramente, assim, eu sabia mais do negócio dele do que ele. Assim, o cara também é 15 anos mais novo que eu, ele tem um bom tempo para aprender. Mas ele sabia muito mais Python que eu, né? Muito mais mesmo, né? Provavelmente sabe mais hoje. E aí quando eu fiz o processo, eu virei pro cara, falei, cara, eu quero um emprego para aprender Python, né? Porque eu prefiro aprender sendo pago do que pagar para aprender. Mas não, infelizmente não tem essa possibilidade. Então, assim, deveria ter, porque se as empresas fossem racionais. Aliás, a Blusa está fazendo isso, né? Assim, botar a gente, fazer um programa de formar a gente, porque não vai ter jeito, porque os gringos vão raspar todos os cientistas. Mas aí eu fiz o processo, aí o cara não entendia das outras duas pernas, e ele me avaliou só em Python. Eu falei, cara, mas eu só quero um emprego para aprender Python. Aí o cara, entendi, mas como é que você instancia, não sei o quê? Eu falei, caralho, você vai ficar me entrevistando com esses termos, eu estou falando que eu não sei. Entendi. Mas e por que, qual é a diferença do modelo tal para o modelo tal? Eu falei, caralho, sério que a entrevista vai ser assim? Aí foi, aí eu tomei um pau, aí eu falei, quer saber, não vou perder meu tempo, né? Tô com quase 40 anos, eu não vou ficar falando com um moleque de 25 que não sabe porra nenhuma das outras duas coisas, assim, ele não vai enxergar o meu valor. E o que ele é bom eu não sei, então, primeiro deixa eu aprender. Fui aprender o que ele sabia. Primeiro passo, né? Podia ter ficado puto e dizendo, pô, eu sei isso, sei aquilo, o cara não olha. A primeira coisa que eu fiz foi aprender. E até calma, então. Você falou que vai aprender o Python, então. Ano passado. Qual é o mínimo que precisa saber? Então vamos lá, porque você falou dos... Vamos pros pilares, eu só quero puxar isso aqui, que você falou tem 3 pilares. Estatística. O de negócio a pessoa vai ter que estar lá. Né? Estatística e Python. O que a gente precisa saber de Python para ser um cientista de dados? Que é o que você vai me contar aí também na história, mas para ficar aqui mais estruturado. Eu programava em C, né? Em C++. Então, assim, a lógica dos loops, dos ifs, né? As estruturas de algoritmo, eu sabia todas. O que eu não sabia era sintaxe, né? Aí, assim, você tem que aprender sintaxe. Aí, cara, basicamente você tem que aprender NumPy para lidar com vetores, né? Tem que aprender pandas para limpar os dados. E, cara, aí, assim... NumPy? Na verdade, você tem que aprender... E a programação procedural que você colocou, porque você já sabia, mas tem que saber, né? Senão você não sabe o que fazer. Um desvio condicional, isso, um loop, o que é uma variável, você precisa saber o que é método, uma eu não sabia o que era atribuição. método. Assim. Isso, o que é método, o que é função. Como é que você aprender, por exemplo, aprender a fazer o código mais limpo, né? Você criar a função para tudo que você vai fazer, para você ficar usar tudo que você for repetir, você criar uma função, ao invés de você... esses detalhes, assim. E aí a sintaxe em si mesmo, né? Assim, eu quero... Eu tenho um dado, assim, eu estou chamando um método aqui, aí ele não funciona porque o meu dado, a minha tabela está long, né? Tá wide, aí eu preciso transformar wide em long para poder... Porque o método está feito assim, tipo assim, ou você programa a porra toda na sua tabela wide, ou você usa uma função do Pandas para transformar wide em long, assim, esses detalhes, assim, que é pura sintaxe, né? Assim, é treino, depois são coisas que dá para aprender em 12 semanas, você sabe mais do que ninguém.
não é um desafio enorme. Assim, o desafio que eu diria que é maior, o cara, por isso que eu digo, a oportunidade é para o cara que está no negócio e quer aprender Python. Eu correria para aprender Python. O cara que sabe Python e tem que aprender um negócio, cara, cada negócio é um negócio. E esse nível de Python que você está falando, ou seja, já tinham me falado, mas é bom que eu estava confirmando, sem nem te falar que também já tinham me falado, que eu sabia um pouco, mas só para entender. Isso que você falou, pro programador dev, isso daí é um arroz com feijão, não, é o basicão. É o basicão da programação, né? Então você só precisa saber o básico para ser um cientista. Mas você tem que aprender os modelos, um cientista de dados não é um dev. Você não é um dev. Você só sabe um pouquinho de programação. Muito pouco. Esse seria uma boa definição. Muito pouco. Assim, você tem que saber algoritmos, né? Mas você tem que saber fazer um loop e um if. É só isso, não tem nada. Então é negócio, estatística, matemática e programação. Aí depois básica, né? Para ser um cientista de dados, você precisa conhecer, né, as ferramentas. Né? Você não precisa saber fazer, você não precisa saber programar uma regressão logística. Você precisa saber que ela existe e que ela serve para classificar coisas entre sim e não. Apesar de ter esse nome de regressão, ela não é uma regressão, é um modelo de classificação. Aí você precisa saber que existem problemas supervisionados e não supervisionados. Supervisionado é quando você tem um rótulo. Aí não supervisionado, o que você faz? Redução de dimensionalidade. Você pega, por exemplo, eu estou aqui com 400 features, eu tento, bota graficamente, você consegue ver o que é mais importante. Ou para clusterizar, tipo, quem é o tipo de cara que frequenta o meu site? Assim, eu consigo clusterizar pela idade, pelo tempo que ele fica no site, por quantas vezes ele já comprou. Assim, eu não tenho um rótulo. Assim, o que é um bom cliente? Eu preciso definir, e depois que eu defino, assim, eu não sei se esse cara é bom ou ruim, mas eu sei que esse é parecido com os caras que compram. Assim, parecido por quê? Porque ele fica o mesmo tempo no site, porque ele vem do mesmo lugar, sei lá. Aí são vários modelos. Você precisa saber os problemas, aí você precisa... Aí, cara, para distanciar é ponto fit, ponto predict, assim. Não tem muito o que fazer. Você já sai aqui, agora eu já tô começando a mudar de ideia, amor. Só precisa decorar 2 métodos para chegar lá. Agora tem método que diz o percentual da relevância de cada feat, né? Assim, só que tudo que você imaginar, alguém fez um método, cara. Você só precisa chamar o método. Você precisa saber o glossário, então, matemático para entender aquilo. Falando sério agora. O glossário matemático. E aí você vai pesquisar isso no Instagram. E na documentação do também para saber como é que isso tá lá na biblioteca. Como é que eu chamo? Você entra no site, na biblioteca, na documentação, tem explicando o que é cada parâmetro. Aí você olha os parâmetros, assim, tem coisa que é assim, deixa eu pensar no exemplo, você quer considerar... os valores que não existem como a mediana, ou como zero, assim, ou dropa. Então, assim, tem umas coisas que decisões que você precisa tomar. Mas fora isso, ponto fit, ponto predict. E assim, aí não interessa a complexidade do modelo. Aí, outra coisa que você precisa saber é assim, como é que você lida, como é que você sabe quão complexo o seu modelo tem que ser. Aí, assim, tem um jeito fácil. Aí é o trade-off de variância para o viés, né? Você quer é melhor você ser vagamente certo do que precisamente errado. Entendeu? O precisamente errado é o overfitting. Você cria um modelo que passa exatamente nos seus dados, mas assim, quando você vai para o mundo real, você erra os tiros. Entendeu? Você coloca eles todos juntos, mas longe do alvo. Entendeu? Assim, é melhor um que fique ali espalhado mais perto do alvo do que um que fique um em cima do outro errado. É melhor estar vagamente certo do que precisamente errado. Isso é o resumo do trade-off de viés e variância. Quando você abre mão de um, você melhora o outro. Não tem como melhorar. Não tem como fazer as duas coisas. Quer dizer, tem geralmente com mais dados, com modelos melhores, com dados melhores. Mas assim, o ponto é que como é que você escolhe a complexidade do modelo? Quando é que é a hora de parar? Assim, eu vou usar Deep Learning para tudo, então quem resolve o meu problema? Cara, é só gastar processamento. É só demorar mais para rodar. Porque você olha a variância em treino e em teste. Você vai aumentando a complexidade do modelo, ambos vão caindo. Chega um momento que só cai em treino e em teste começa a aumentar. Você começa a criar um modelo que funcionava melhor quando estava menos complexo, porque ele está overfitando seus dados e não tem poder preditivo nenhum. Aí você consegue ver isso graficamente. Você, quão complexo tem que ser o meu CAFOD, né? Assim, um modelinho de simples. Eu quero classificar uma coisa. Aí eu vou dizer que ele é o que os vizinhos deles forem. Mas quantos vizinhos? 2 vizinhos? 3? É melhor ímpar, para não dar empate. 3 vizinhos? 5 vizinhos? 7 vizinhos? Aí você, calcula o erro para todos e plota uma curva. Aí você escolhe o menos complexo
que dê um erro menor, porque o negócio instala, entendeu? Assim, você aumenta a complexidade e depois começa a aumentar de novo. Aí, assim, tem uns macetinhos para você usar os modelos, mas nada de outro mundo, não. Mas você precisa aprender, você precisa saber que existe, senão você não sabe nem para onde começar. Sim. Você não sabe o que procurar no Stack Overflow. Perfeito. E aí, seu Moacir, mais Cara, alguma? tem um monte aqui, mas infelizmente acho que a gente tá indo pro final e a gente deixa um espaço aberto para uma nova conversa, né? Tem muita coisa aqui. Eu aprendi muita coisa, sinceramente falando. Que bom. Não que eu não fale sincero nas outras vezes, né? Mas de fato eu aprendi muita coisa. Teve muita coisa legal que eu não tinha essa visão da ciência de dados. Eu acho que tem muita coisa legal aí para trabalhar. E, cara, a última pergunta que eu te faço é o seguinte: qual dica que você dá pro cara que tá querendo começar na área, tá começando ainda, tá perdido, não sabe direito o que fazer? Se você estivesse começando hoje, o que você faria? Eu aprenderia Python. Python? Se eu tivesse começado... Meu filho tá estudando programação já, ele mal sabe ler. Ele tá estudando programação já. Eu acho que isso é o futuro. Eu acho que a skill mais importante vai ser saber programar. Apesar de aqui gera mais valor para o negócio, para entender o negócio, mas assim, se você quer começar, como você não tem um emprego para ninguém te ensinar do negócio, Python você pode estudar sozinho, ou tem várias escolas dispostas a ensinar. Com certeza é o primeiro passo. Várias não. Melhor, só tem uma que é a melhor, rapaz. Só uma que é a melhor. E aqui até fica claro como a gente não combinou isso de estar falado, né? Porque senão a gente já ter pedido pro... Não, para não dar uma resposta avisada, né? Não, teve várias. Ele falou do programador pato, que a gente sempre fala também. Ele falou que precisa ter um método. Eu fui anotando tudo aqui. A ideia de trazer convidado agora foi muito boa, porque ou os convidados estão todos validando nossos pontos, ou as pessoas estão descobrindo de onde que a gente está pegando os nossos pontos. Não, na verdade vocês estão certos. E espero que não seja overfitting. Que é o que eu aprendi hoje, né? Porque seja um dado válido para a realidade, não só a próxima vez que eu for analisar, E a próxima vez que eu for analisar os dados da Python Pro, eu vou fazer um ponto predict e um ponto qualquer outro. Ponto fit. Ponto fit antes. Ponto fit. Ponto fit, depois tá, ponto você predict. fica os dados para ele dizer, você joga os dados que você não sabe e pega o output. É tão simples quanto isso. Show de bola, cara. Bom, Vitor, muito obrigado pela sua presença, cara. Com certeza a gente vai te chamar outras vezes aqui para discutir mais. Eu acho que esse assunto abriu vários leques, né? De tipo, de ciência de dados no exterior, começar com ciência de dados, começar com como ser um analista de dados antes, como migrar sua carreira de uma carreira num ramo tradicional, entre aspas, para um ramo tecnológico. Acho que a gente tem vários assuntos e com certeza a gente vai falar sobre isso nos próximos podcasts. Muito obrigado pela sua presença, cara. Vitor, onde que o pessoal te encontra para bater papo? Bom, o meu e-mail é Victor, com C, né? @fortune, né? 4TUNE, né? .ai. Show de bola. Você tem Instagram? Você publica alguma coisa nas redes? O Instagram é Fortune 4x. Fortune 4x e o e-mail vitor@fortune.ai. Show de bola. Quem quiser saber mais sobre ciência de dados, chama o Vitor aí que ele vai ajudar vocês. E para você que está nos ouvindo aí, muito obrigado pela sua presença. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de nos seguir e de ativar o sininho para receber notificação quando a gente publicar episódios novos. Novos episódios estão saindo sempre quinta-feira por volta do meio-dia, mais ou menos. Se você estiver no YouTube, faz a mesma coisa, nos siga e ativa o sininho para poder receber notificações quando a gente publicar vídeos novos. E se você quiser mais informações, né, sobre a Python Pro, sobre o podcast Dev Pro, entra no nosso canal no Telegram para saber das novidades, né? Para você entrar no nosso canal no Telegram, você acessa bit.ly/canal Dev Pro, tudo junto. bit.ly/canal Dev Pro. Entra lá, a gente sempre manda as novidades no Telegram, tá bom? Muito obrigado para você que nos acompanha até agora. Até a próxima e valeu, falou, tchau, tchau.